Eu quero, com alegria, ouvir a palavra do Senhor. Então ministre. Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir a todos vocês a gentileza da sua atenção para a leitura da palavra de Deus no livro do Evangelho que escreveu o Dr. Lucas, capítulo 22, e o versículo 7 em diante, que diz assim: Chegou, porém, o dia dos asmos, que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mandará, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Amém. Meus queridos, hoje nós estamos já no último mês do ano, mês de dezembro, e mais uma vez a gente repete como passou rápido o ano. Já estamos no mês de dezembro, e o mês de dezembro é para nós brasileiros um mês alegre, um mês bonito, um mês onde a gente não somente faz as prestações de conta, mas é um mês onde a gente também se prepara para dar presentes. A gente comemora o Natal. E para nós cristãos, é o Natal o nascimento de Jesus Cristo. Se existe um povo que tem motivo suficiente para comemorar o Natal, esse povo é você e eu. Nós temos motivo suficiente para comemorar o Natal, sem estar preocupado se Jesus realmente nasceu no dia 25 ou não, porque a data do nascimento de Jesus é tão questionada. Mas para nós não importa o dia que ele nasceu, o mês que ele nasceu. O importante é que ele nasceu. E Jesus nasceu para mudar a história da nossa vida, mudar a história do mundo. E é interessante que hoje, no mês onde nós comemoramos o nascimento de Jesus, nós estamos reunidos hoje aqui na Câmara Federal para comemorar a sua morte, a morte de Jesus. Nós sabemos perfeitamente, queridos, que o homem foi criado por Deus para nunca morrer. O homem foi criado para não experimentar a morte. Mas o pecado veio, e através do pecado veio a morte. Somente um nasceu para morrer, e esse foi Jesus Cristo. Este, quando nasceu, já nasceu para morrer. Por isso que João Batista, quando teve um encontro com Jesus, ele olha para Jesus e diz assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. No Antigo Testamento nós encontramos que Deus estabeleceu um sacrifício
sacrifício de animais. E aqueles que conhecem bem as Escrituras sabem que o sacrifício de animais do Antigo Testamento, ele vinha somente para cobrir os pecados. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado. Ele se oferece a si mesmo para morrer na cruz do Calvário, para poder perdoar os nossos pecados. E o mais importante é que Jesus veio também para vencer a morte, porque a Bíblia diz que ele morreu, mas depois do terceiro dia ele triunfantemente ressuscitou, vencendo a morte. E essa história que nós acabamos de ler, irmãos, quando Jesus Cristo estava ali com os seus discípulos, e ele sabendo que estava chegando a sua hora, a hora da sua morte, a hora onde ele teria que enfrentar a cruz do Calvário, Jesus Cristo nunca demonstrou medo da cruz. Não. Ele sabia muito bem que ele teria que enfrentar a cruz. E ele enfrentou a cruz por amor à humanidade. Ele enfrentou a cruz por amor a você e a mim. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque Jesus Cristo sacrificou a sua vida na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos, nesta manhã, estarmos aqui glorificando e exaltando o seu santo e bendito nome. Jesus Cristo, sabendo que ia chegar a sua hora, ele reúne os seus discípulos e ele diz assim: olha, eu preciso participar com vocês da última Santa Ceia. Eu preciso que alguém vá e prepare a Páscoa e prepare a Santa Ceia, para que a gente possa juntos participarmos da Santa Ceia. E Jesus Cristo sabia que aquela seria a última Santa Ceia, que iria ele participar com os seus discípulos. Para Jesus era muito importante. Jesus tinha a Santa Ceia como um ato muito importante, e ele queria estabelecer essa Páscoa para os seus discípulos e mostrar para os discípulos o grande significado da Páscoa. Que no Antigo Testamento o significado era a saída do povo do Egito como escravo, digo, o povo de Israel como escravo lá do Egito, a saída do Egito. Deus estabeleceu a Páscoa para que o povo de Israel pudesse comemorar, lembrando do grande livramento de Deus, quando com sua mão forte tira através de Moisés o povo de Israel do Egito. Porém, querido, Jesus Cristo queria mostrar o significado exato da Páscoa, da Santa Ceia, para os seus discípulos. E o significado da Páscoa, da Santa Ceia, que Jesus agora estabelecia aos seus discípulos, tem o sentido de libertação, de ressurreição e também de renovação. Esse é o significado, o grande significado da Santa Ceia que Jesus Cristo estabeleceu para os seus discípulos. E a grande importância de Jesus Cristo naquele momento era participar com os discípulos da Santa Ceia. E ele, quando chama a Pedro e a João, e pede a Pedro e a João que fosse preparar a Santa Ceia. E eu, quando vejo isso, queridos, eu vejo que a Santa Ceia era algo tão importante para Jesus, que ele não manda qualquer pessoa preparar a Santa Ceia, mas ele chama os dois discípulos mais próximos dele. A Bíblia mostra que Pedro e João eram os discípulos mais chegados de Jesus, aonde havia conquistado a confiança do Mestre. E Jesus também, durante aqueles anos em que Pedro e João estiveram seguindo a Jesus Cristo, não somente vendo os milagres que Jesus Cristo realizou aqui na terra, mas o mais importante, eles ouviram Jesus Cristo ensinar os discípulos.
E eles aprenderam a amar a Jesus. Eles aprenderam a crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Eles aprenderam a crer em Jesus como o Salvador da humanidade. E os discípulos agora seguiam a Jesus, meus queridos irmãos, não por uma necessidade que eles tinham, mas eles seguiam a Jesus por amor. Seguiam a Jesus não porque queriam receber dele alguma coisa, já não, eles já conheciam o Senhor. Pedro e João seguiam a Jesus por amor a Jesus. Seguiam a Jesus porque sabiam que ele era realmente o Emanuel, o Messias prometido por Deus, que ali estava o Salvador da humanidade. E Jesus então chama Pedro e João e diz: olha, só vocês podem preparar esta santa ceia. E os discípulos então perguntaram: Jesus, aonde quer que a preparemos? E Jesus lhe dá, meus queridos irmãos, uma instrução que era muito raro para todos nós. Vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, quando o costume naquela época era somente as mulheres que carregavam o cântaro. Mas os discípulos já haviam aprendido a confiar no mestre, e sabiam perfeitamente que eles iam entrar na cidade e iam encontrar uma coisa rara, uma coisa difícil de acontecer: um homem carregando um cântaro. E eles entraram na cidade, encontraram este homem, seguiram este homem, falaram com o pai da família segundo a instrução de Jesus Cristo. E ali eles prepararam a ceia, comunicaram o mestre. E a parte mais importante desta história é quando Jesus entra naquele lugar onde foi comemorar a Páscoa, a Santa Ceia, a última Santa Ceia com os seus discípulos. E ele, quando entra, ele senta no seu lugar. E o lugar de Jesus, quando você abre a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, você vai encontrar que Jesus Cristo sempre se coloca no meio da multidão. Ele senta no meio da mesa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele tem um lugar cativo na mesa. Ele já tem o lugar dele na mesa. E depois que ele se senta, ele convida então os seus discípulos, os apóstolos, para que tome lugar na mesa com ele. E quando eu lia essa passagem bíblica, eu fiquei meditando, meus queridos irmãos, que aqueles que ali estavam sentados na mesa com Jesus, eles não teriam condições nenhuma de estar sentado na mesa com Jesus. Porque o sentar na mesa para os judeus tem um significado muito importante. Sentar na mesa com os judeus, meus queridos irmãos, amigos, é um significado muito profundo, é um significado de intimidade, é um significado familiar. Sentava na mesa somente as pessoas mais íntimas, somente familiares. Principalmente sentar na mesa com Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que se revelou aos seus discípulos como o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. O mestre senta na mesa porque ele tem condições de sentar naquela mesa. Convida os discípulos, os apóstolos, repito que não tinham jamais condições de sentar na mesa, porém eles foram discipulados pelo mestre, eles foram ensinados pelo mestre, e tiveram também as suas vidas totalmente transformadas pela palavra que Jesus Cristo havia pregado a estes discípulos. Eles conquistaram este lugar na mesa, e é por isso que Jesus Cristo então chama e os convida para que tome lugar na mesa. E eu fiquei pensando, queridos, eles conquistaram aquele lugar na mesa. E Jesus Cristo, sabendo que você e eu não tínhamos a mínima possibilidade de um dia também sentarmos com Jesus a uma mesa, ele, sabendo desta realidade, ele se entrega como o Cordeiro de Deus
e morre na cruz do Calvário, para que o véu do tempo rasgasse de alto a baixo, e dando a você e a mim a liberdade de sentarmos na mesa com Jesus. Você e eu temos esse privilégio nesta manhã de sentarmos na mesa com Jesus e participarmos da Santa Ceia. Jesus Cristo, quando senta na mesa, chama os discípulos, eles se sentam, os apóstolos sentam com ele na mesa, e Jesus Cristo dá a eles as últimas instruções. Jesus Cristo dá a eles o último ensinamento, e um dos ensinamentos mais importantes que nós encontramos na palavra de Deus, que é sobre a comunhão. A comunhão. Jesus Cristo ensina aos seus discípulos a comunhão, a viver em comunhão, a dar a importância à comunhão. E o que era a comunhão? É você amar o seu irmão, é você amar o seu próximo, é saber entender, é aceitá-lo com os seus defeitos, é aceitá-lo com as suas faltas, e saber, através do amor de Deus, a administrar esta amizade e passar a amar o seu irmão e ter comunhão com ele, saber perdoá-lo pelas suas faltas, saber suportá-lo, procurar ajudá-lo. Jesus Cristo ensina isto aos seus discípulos, dizendo: vocês têm que ter comunhão com todos. Isso que a Bíblia nos ensina, vocês têm que ter comunhão com todos, não importa a sua nacionalidade, não importa a cor da sua pele, não importa a sua etnia, não importa nada. A Bíblia ensina a ter comunhão com todos. Jesus Cristo senta naquela mesa e ensina aos seus discípulos que eles devem ter comunhão com todos. E o significado da comunhão é o partir do pão. Jesus Cristo parte o pão e distribui aos seus discípulos, dizendo: a comunhão é comer juntos, a comunhão é estarmos juntos, sempre juntos. Nós glorificamos a Deus por este ensino de Jesus Cristo, que perdura até o dia de hoje. A comunhão é repartir aquilo que você recebeu. Quando Paulo escreve no livro de Coríntios sobre a Santa Ceia, no capítulo 11, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu quero vos entregar. O que eu recebi. E a comunhão, meus queridos, que Jesus ensinou, é o repartir o amor que nós recebemos de Jesus. Quando eu olhava na Bíblia, lendo, e formava na minha mente um quadro, porque o Senhor nos deu a imaginação, e nós imaginamos Jesus na mesa, os discípulos todos sentados ao redor da mesa, e ali tinha um chamado Judas, e Jesus também permitiu que ele sentasse na mesa. Judas estava com Jesus na mesa, porque ao longo da caminhada com Jesus, Judas também conquistou aquele lugar na mesa. Porém, Judas desprezou o lugar da mesa quando traiu a Jesus Cristo. Quando Judas entregou a Jesus Cristo, ele perdeu o seu lugar na mesa. E eu fiquei pensando, é tão importante quando nós conquistamos esse lugar. Não é muito fácil, meus queridos irmãos, conquistar um lugar na mesa. Nós temos que ter um tempo de caminhada com Jesus e aprender com Ele o verdadeiro amor, aprender com Ele a perdoar, aprender com Ele a renunciar às coisas, aprender com Ele a caminhar juntos. E alguns conquistam lugar na mesa, mas desprezam o lugar, como Judas desprezou o seu lugar e perdeu para sempre o seu lugar na mesa. Por que para sempre? Porque a Escritura diz que ele foi e se enforcou. Mas nós encontramos um outro discípulo que também perdeu lugar na mesa, que foi Pedro.
Pedro nega Jesus, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus já havia prevenido a ele, dizendo: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro ouviu o galo cantar, diz a Bíblia que entrou em depressão profunda e não quis mais saber de estar com os seus discípulos. E através dessa depressão ele quis voltar à sua velha vida de pescador. E convida alguns que também, decepcionados com a morte do Senhor, também voltam a pescar. Porém, Pedro teve mais uma oportunidade de ter um novo encontro com Jesus. Eu quero que você saiba nesta manhã que o nosso Deus é o Deus das oportunidades. Jesus dá oportunidade a você e a mim. Glória a Deus. E eu, quando penso nisso, alegro o meu coração, porque já como pastor uma vez tenho uma experiência profunda, quando alguém levantou uma forte calúnia contra mim, e ali espalhou na congregação onde, pela misericórdia de Deus, estava pastoreando. E quando nós fizemos a reunião, eu fiquei muito revoltado com aquele irmão. E ele se arrependeu num momento e me pediu perdão. Eu disse: eu não te perdoo, você vai ser disciplinado da igreja. E aquele irmão pediu misericórdia e eu não atendi o seu pedido. Eu fui para casa e eu fui orar e não consegui dormir, porque quando eu comecei a orar, o Senhor disse para mim: ore por ele. Eu disse: eu não vou orar por esse homem. Ore por ele. Ore. Eu disse: eu não vou orar por ele. Olha o que ele me fez. Ore por ele. Por que você não deu uma oportunidade para ele? Ele te pediu perdão, ele pediu misericórdia. Por que você não deu? Mas Senhor, o que ele fez comigo? Jesus me disse assim: e o que você já fez comigo? E o que você já fez comigo? E eu tenho te dado a oportunidade todos os dias. Todos os dias eu te dou oportunidade. Por que você não dá oportunidade? Irmãos, eu não quero ser longo, mas eu amanheci um dia na casa daquele homem para lhe pedir perdão. Eu fui pedir perdão a ele, porque eu percebi que o Senhor Deus me dá oportunidade todos os dias, porque todos os dias nós cometemos uma falha, todos os dias nós pecamos contra o nosso Deus, mas a sua grande misericórdia tem nos alcançado. Oh, bendito é o nome de Jesus. Jesus das oportunidades. Ele deu uma oportunidade para Pedro e disse: Pedro, você tem a oportunidade de se levantar. E eu quero te perguntar: você me ama, Pedro? E Pedro olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu te amo. E pela segunda vez ele pergunta a Pedro: você me ama? E Pedro novamente diz: sim, Senhor, eu te amo. E a terceira vez ele pergunta a Pedro: você realmente me ama, Pedro? Aleluia. 3 vezes ele negou a Jesus, e 3 vezes ele teve que dizer: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro quis dizer: eu sou fraco, eu preciso de oportunidade, eu preciso da tua misericórdia a cada dia. E o Senhor Jesus abraça Pedro e diz: Pedro, você está perdoado, você vai ser o pastor da igreja primitiva, Pedro. E o Senhor levanta Pedro, e Pedro conquista o seu lugar na mesa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu estou nesta manhã tão feliz, porque nós estamos ao redor desta mesa e podemos obedecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando Jesus Cristo nos ensina sobre comunhão. E eu fico pensando: não importa qual é o partido que você pertence, você é meu irmão. Não importa se nós estamos divergindo em alguma ideia, em alguns projetos, não importa, você é meu irmão. Está acima de todas as coisas. Um dia nós vamos morar no céu juntos. Você e eu vamos morar no céu juntos. O mandato é passageiro, queridos. Eu não sei se daqui mais 2 anos eu estarei de volta a esta casa como deputado. Não, mesmo porque eu estou deputado, eu não sou deputado. Pela grande misericórdia de Deus, eu sou pastor. Aleluia.
Mas o importante, queridos, é obedecer a palavra de Deus, é estarmos em comunhão, olhar para os meus companheiros, colegas, e poder apertar sua mão, dar um abraço a ele, sem importar qual é o partido que ele pertence, se ele está ou não divergindo da ideia, não importa. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e vamos morar no céu junto, e temos que aqui na terra, cada dia, aleluia, cultivar o amor que Deus colocou no nosso coração, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e contando as maravilhas que Deus tem realizado na minha e na sua vida. Aleluia. Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo em qualquer circunstância da vida, em qualquer lugar que Deus nos leve, é nossa obrigação de pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como eu sei que Deus tem levado vocês à presença de tantas autoridades, governadores, prefeitos e tantas autoridades, aleluia. Mas eu faço questão de dizer a todos eles que eu sou evangélico, que eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo, aleluia, e que aprendi a amar a humanidade. E eu nunca saí de um gabinete de um governador sem fazer uma oração por ele. Eu nunca saí do gabinete de um juiz sem fazer uma oração por ele. Uma vez eu pedi para um juiz, eu disse: Excelência, eu queria orar pelo senhor. Ele disse: não, eu não misturo as coisas. Eu fiquei quieto, parado, olhando para ele. Eu não misturo as coisas. Aqui é um ambiente de trabalho e o senhor vai me perdoar, mas eu não quero que o senhor ore por mim. Aí eu fiquei calado, olhando para ele. Ele olhou para mim, ficou parado também, e orando. Fiquei parado olhando para ele. O senhor me entendeu? Eu falei: já entendi, mas só que o senhor não pode me pedir de orar. Amém. O senhor não pode me pedir de orar. Eu posso, eu não quero que você ore. Esse gabinete é meu. Eu disse: não, mas enquanto o senhor estava dizendo, eu já estava orando pelo senhor. Eu já estava pedindo a Deus misericórdia pela sua vida. Eu já estava pedindo a Deus que colocasse em mim muito amor para lhe amar. E eu já orei pelo senhor. Eu não preciso abrir os meus lábios para fazer uma oração. O Espírito de Deus habita em mim. Aleluia. E eu já conversei com ele lá dentro. Eu já pedi pela sua vida. Oh, glória a Deus. O importante, meus queridos irmãos, é vivermos aqui na terra uma vida de um verdadeiro cristão. Aleluia. Se por alguma razão você um dia perdeu este lugar na mesa, eu acho que chegou o momento exato nesta manhã de você reconquistar o seu lugar nesta mesa e poder sentar novamente com o Senhor Jesus. Aleluia. E poder ouvir as palavras do Senhor Jesus, as palavras de amor, de consolo, as palavras que levantam aquele que está caído, as palavras que tiram do coração a amargura, a dor, o rancor, e faz mudar a paz e o amor do Senhor Jesus das nossas vidas. Eu desejo a cada um de vocês, realmente, que vocês nunca percam este lugar na mesa. E aqueles que pensam que já perderam, reconquiste nesta manhã e participe conosco da Santa Ceia, da comunhão, do partir do pão, que possamos viver mais unidos daqui para frente, como diz a Bíblia, num só pensamento e num só espírito, proclamando o amor de Jesus. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de felicidade, de prosperidade, de realizações no Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue guiando a cada vida e abençoando a cada família. Esse é o desejo do meu coração. Eu gostaria de fazer uma oração por você nesta manhã. Eu quero pedir a todos que, por gentileza, se coloquem em pé. Eu vou passar logo o microfone ao pastor João Campos, porque nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, e o pastor João Campos vai ministrar a Santa Ceia.